Olá, meu nome é Verônica, eu sou produtora executiva da Telescope, que está realizando esse projeto junto com a Resina Produções, o Tramas Invisíveis, esse projeto. E, além disso, um pouco mais para frente na produção, eu acabei entrando na parte da música, né, da produção sonora do videoarte. Eu sou cantora, canto desde os meus 11 anos de idade. Então, conversando com a equipe, assim, a gente acabou construindo isso juntas e acabei entrando nessa parte da música também. Então, a gente pegou a música do Chico Buarque, Cotidiano, e transformou ela para fazer a trilha sonora do videoarte do Tramas Invisíveis. Então, por isso teve dois momentos assim da minha relação com esse projeto. O primeiro momento foi descobrir, né, junto com a Telescope, que a gente ia realizar esse projeto. Eu, como mulher, sempre tento me aproximar, né, desses projetos que tocam as mulheres e trazem essas histórias, assim. Já aconteceram alguns desses projetos na minha vida e sempre que aparece eu, né, quero participar, faço questão assim de estar junto da forma que der, porque sou uma mulher, né? Então é algo que a gente está diariamente vivendo e tentando resolver nas nossas vidas o como viver e ser mulher de uma forma menos dolorosa e mais tranquila. Então acaba que a arte é o nosso jeito, né? Eu como artista e produtora é o jeito de conseguir fazer isso acontecer. Então eu fiquei muito feliz de poder participar desse projeto e de refletir um pouco mais sobre essas coisas, sempre que, né, a gente tem essa possibilidade, é importante pensar sobre nosso papel como mulher no mundo, né? Enfim, com tanto acesso que eu, Verônica, tenho na minha vida, eu gosto de poder trazer esses questionamentos para todas as mulheres que eu converso, né, e que eu convivo. Então teve esse primeiro momento, e aí num segundo momento a gente acabou conversando, né, para fazer acontecer a parte musical com a minha voz. Aí eu me empolguei mais ainda, porque além de ser uma música do Chico Buarque, que é um ícone, né, da música brasileira, tanto o Chico quanto a Cotidiano em si, a música, a gente pôde construir toda uma trilha específica e, como é que eu posso dizer, customizada, assim, quase que à mão mesmo, né? Literalmente pegando as palavras e mesclando, improvisando, testando coisas para fazer com que essa trilha sonora ficasse a cara do projeto e dissesse o que ela precisa dizer, né? Que é a dor e as tramas invisíveis do cotidiano das mulheres, né? Principalmente as mulheres que trabalham em casa com suas famílias e com os filhos e muitas vezes sem outro tipo de auxílio no trabalho doméstico. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história e alguns momentos assim da minha família, das mulheres da minha família, pensando nesse recorte assim do feminino, né, e das histórias e memórias que a gente tem, a gente mulheres, né, tem com as antepassadas, né, das nossas vidas. Bom, eu tenho minha mãe, né, viva, graças a Deus, com muita saúde, e tenho uma avó viva. Eu acabei de perder uma das minhas avós, minha avó paterna, faleceu, amanhã vai fazer 2 meses, então é algo também recente, assim. E eu tive a presença também durante muitos anos da minha vida da minha bisavó, Yolanda, que faleceu com 100 anos em 2018. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a minha bisavó. A minha ideia para falar aqui é falar sobre como as coisas que eu prestava atenção e que eu observei ao longo da vida dessas mulheres e que me inspiram hoje a ser quem eu sou e
ia viver a vida da forma que eu vivo. Então a minha bisavó, a Yolanda, voiola, que ela era um ícone mesmo, assim, sabe? Sabe aquela senhorinha animada, assim, que todo mundo ela chega na festa e anima todo mundo, assim, sabe? Você podia conversar sobre qualquer coisa com ela. Pode ser que ela não escutasse direito, mas ela ia conversar com você, ela ia trocar uma ideia, ela ia dar risada, ia beber junto, fumava narguilé com meu primo, não tava nem aí pra nada. Isso com seus 90, 100 anos de idade. Eu lembro dela sim, porque quando eu era mais nova, não lembro tanto. E ela sempre me inspirava, assim, mesmo que eu não percebesse conscientemente, ela sempre me inspirava a ser mais autêntica. Ela pintava, ela começou a pintar com 80 e poucos anos de idade, e ela pintava muito bem, né? O quanto eu conhecia, assim. Eu tenho vários quadros dela na minha casa, e agora que meus avós faleceram, a gente acabou pegando alguns outros quadros que estavam na casa deles também. E quando eu olho esses quadros, não só os quadros, mas quando eu lembro dela como pessoa, assim, eu sempre me inspiro a ser mais autêntica, a me reinventar mesmo, assim. Porque ela sempre fazia isso. Você nunca esperava uma coisa que fosse sair da boca da minha avó, da minha bisavó, da Vaiola. A minha avó, Jussara, que é a filha dela, que faleceu agora, ela tinha um armarinho, uma loja de armarinhos lá em Guarapuava, né, que é onde eu cresci. E essa loja de armarinhos, ela tá fazendo 90 e poucos anos esse ano. Vai fazer, daqui uns anos a gente vai ter 100 anos da Armarinhos Melhem. E ela é uma loja que acompanhou, assim, desde a minha tataravó até minha outra bisavó, e daí a minha avó acabou assumindo. Então, ela é esse lugar que elas se reuniam, assim, para todas as velhinhas da cidade, as amigas da minha avó, ficarem costurando e conversando. E ficava a tarde inteira, fazia oficina e tal, de tricô, de bordado, enfim. E para mim era esse lugar, assim, de acolhimento, assim, de um lugar que todas essas mulheres interagiam e conversavam e ficavam nesse momento, assim, único delas, sabe? Como se elas se permitissem ali naquele momento ser só um monte de mulheres conversando. E a minha bisavó, ela sempre entrava, assim, e era uma alegria quando ela chegava na loja, tanto pra gente quanto para os clientes. Ela fazia um monte de piada, todo mundo dava risada. E mesmo quando ela foi ficando mais velhinha, assim, eu lembro até o aniversário de 99 anos dela, que ela ainda estava muito animada, assim, sabe? Nos 100 ela já estava mais quietinha, mas o que eu queria contar, assim, sobre a Vaiola é essa parte de ela ser realmente uma inspiração, assim, de vida, de alegria, de realmente de você olhar a vida numa perspectiva de que você pode ser uma mulher e pode ser feliz, você pode ser louca, você pode ser piradinha, assim, da cabeça. Todo mundo achava, nossa, ela é doidona, né? E tudo bem, assim, sabe? Quando eu ficar velha, eu quero ser assim. Se eu for, mesmo que eu seja uma velha coroca, assim, chata, eu quero ser doida. Eu quero ser assim. E eu sou assim desde que eu me conheço por gente. E eu sempre me inspirei na minha bisa, assim, nesse sentido de autenticidade. E eu acho que uma mulher ser autêntica e ser meio louquinha, assim, desse jeito que eu tô falando, eu digo no sentido autêntico mesmo da palavra, assim, da louca, é revolucionário, assim, porque a gente sempre é ensinada, assim, a não se exibir muito, a não se colocar, sabe, nos lugares, a não falar palavrão, não falar piada, sentar direito, não incomodar. E eu aprendi com ela justamente o contrário. Então, acho que isso é uma coisa que eu levo, assim. E, inclusive, ano passado, eu fui num show,
fui num festival e eu assisti o show do Ney Matogrosso. E ele tem uma música que ele canta assim: Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. E nossa, me arrebatei de chorar ouvindo isso, porque era o Ney Matogrosso, aquele senhorzinho de perna pro alto, pelado no palco, assim, e cantando no nome da minha bisavó, que tem justamente a inspiração de ser autêntica e ser quem ela queria no mundo, assim. Bom, ela era o foco do que eu queria contar hoje, mas eu também vou falar um pouquinho sobre as minhas duas avós. A minha avó Jussara, que faleceu agora faz 2 meses, ela era uma pessoa também autêntica, ela e a minha bisavó, mãe e filha, né? A avó Jussara e a avó Iola. Elas viviam brigando desde que eu conhecia elas, assim, elas estavam sempre uma enchendo o saco da outra, se cutucando. E eu lembro assim mesmo dessas brigas assim, né, que eram brigas bestas assim, elas se amavam muito assim, sabe? Tinha uma relação muito bonita assim de mãe e filha. E nesse jeito autêntico da minha bisavó, mesmo que a minha avó Jussara fosse mais retraída, mais quietinha, mais na dela assim, não tão expansiva quanto a bisaiola, porque é difícil competir. Ela sempre tinha umas tiradinhas também. Ela chegava no nosso ouvido assim, você podia esperar qualquer coisa que fosse sair a hora que ela chegasse para falar assim uma piadinha. Então, acho que me inspira bastante a relação que elas tinham de mãe e filha, de ficar sempre se cutucando, mas sempre um amor imenso uma pela outra. E a minha avó de Sara também, eu admiro muito a perseverança dela, assim, sabe? Das dificuldades que ela teve na vida. Agora, por último, enquanto ela teve o processo de endoecer e falecer, foi muito rápido, mas ela estava acompanhando o meu avô, que estava há 3 anos com um câncer, que também faleceu agora. Então ela acompanhou isso tudo de perto e outras coisas também. Ela perdeu um filho quando ele era bebê, o irmão do meu pai. Então são coisas que você não vê ela falar, mas toda vez que acontecia alguma coisa, que alguém contava alguma história ou que alguém falava algo bonito, ela se acabava de chorar. Então eu sinto que ela carregava tudo aquilo com ela, assim, sabe? E ela não falava, mas então isso também me inspira a falar, sabe? Justamente a falar as coisas que eu penso, falar as coisas que me incomodam, porque eu choro, né, passo raiva, passo várias sensações internas sozinha, mas eu também quero poder falar e incomodar às vezes, sabe? E eu acho que eu trago isso às vezes para minha família. Enfim, e a minha outra avó, que está vivíssima, é a avó Terezinha, a avó Lizinha, como a gente chama. Ela tem um monte de neto, tem vários primos do lado dela. Ela teve 4 filhos, o último ela teve com 46 anos, meu tio. E a minha avó também, é engraçado, né? As mulheres são sempre assim, né? Um símbolo de perseverança, de guerra, de determinação. A minha avó perdeu o marido dela, ele era bem novo, assim, não, já era idoso, mas relativamente novo, né? Meu avô, Carlito, ele tinha uns 60 e poucos anos. E eu lembro, assim, do momento, mas eu não lembro tanto, assim, de como foi para minha avó. Mas hoje, quando você para perceber, assim, por exemplo, meu pai, daqui uns tempos ele vai fazer 60 anos. E aí você fica pensando, né? Você coloca a minha relação, né, com o que a minha mãe poderia estar vivendo naquele momento, o que a minha avó poderia estar vivendo naquele momento.
Então eu acho que assim, só por ter passado por isso e por ter ficado sozinha nesse momento em que os filhos dela já não estavam mais morando com ela, é algo de se admirar. E uns 10 anos atrás, mais ou menos, ela passou, um pouco mais eu acho, ela passou por um câncer de mama também. E mais ou menos nessa época ela foi morar em Guarapuava, porque ela morava em Laranjeiras do Sul, sozinha, né? Desde que meu avô tinha falecido, ela ficou um tempo morando sozinha lá. E aí ela foi morar em Guarapuava para ficar mais perto da minha mãe. E a minha avó, ela é uma graça. Cada vez que ela vai ficando mais velha, ela tá ficando mais engraçada. Só que na época do câncer, assim, apesar de eu ser nova, eu era adolescente, eu não prestava muita atenção, assim, de como ela podia estar se sentindo. Eu vi alguns momentos que me incomodavam bastante, assim. O fato de ela estar perdendo o cabelo, de ela usou peruca, o fato de ela ter que ter tirado um seio, né? Então ela não fez cirurgia para colocar de novo, ela usa uma prótese assim no sutiã. O fato de ela estar com as unhas todas enfraquecidas, o braço, tudo fica, as veias, assim, sabe? Tudo quase que esfarelando, assim. Então eu vi isso na minha avó e vi isso no meu avô também, que faleceu recentemente. E isso é tão... Para uma mulher, isso é desesperador, assim, porque você sempre se apoia na sua beleza, em como você é no espelho, né? E ela perdeu isso durante um tempo. E então, eu vejo isso claramente, assim, como ela é forte por conta dessas coisas, assim, sabe? Mas ela sempre foi muito ativa, então ela nunca se deixou abalar. Ela, daqui a uns tempos, ela vai fazer 90 anos e vai estar igual a minha bisavó também, fazendo piada e brincando com todo mundo, que é o que ela sabe fazer. Por último, eu vou contar um pouquinho sobre a minha mãe Alessandra, que acho que é a grande inspiração da minha vida mesmo, assim, né? Cada mulher, assim, da minha família me inspira, assim, minhas avós e minha bisa me inspiraram no sentido de coisas específicas, assim, de como lidar com algumas coisas, mas a minha mãe, ela me inspira como uma pessoa mesmo. A minha mãe é aquele tipo de pessoa que você até custa acreditar que existe, assim, aquela pessoa que realmente não, ela não mede esforços para ajudar todo mundo, assim, que tiver em volta. Ela faz questão de que a gente chegue em casa lá em Guarapuava e tenha a nossa comidinha do jeito que a gente quer. Eu não como carne, aí ela faz toda. Ela e meu pai, eles preparam uma comida específica para eu comer o que eu vou conseguir comer. Aí o meu noivo não come glúten, ela faz questão de comprar a torta sem glúten que ele come. E Guarapuava não tem muito disso, né? Então, esse é só um exemplo, assim, mas tem o exemplo também agora da morte do meu avô. A minha mãe, ela é aposentada, então ela esteve todos os dias, nos últimos dias, com o meu avô, cuidando dele e indo atrás, fazendo exame. O sogro dela, né? Então, ela faz isso por todo mundo, ela nunca mede, ela realmente sempre olha o quanto essas pessoas precisam dela e ela vai atrás, assim. E ela nem pensa, assim, ela só faz, assim. E é uma pessoa tão curiosa pelos outros, assim, sabe? Tão atenciosa pelos outros, de parar e conversar e realmente querer entender o que você está vivendo. A gente teve momentos, assim, porque desde que eu saí de Guarapuava,
Eu sempre fui meio, né, diferente, assim, do restante da minha família desse núcleo de interior, assim, que né, tudo muito tradicional, tudo muito de uma forma já que as pessoas já esperam, assim, né, que você vá se vestir de uma determinada forma, vá usar o cabelo de uma determinada forma, vá se depilar, vai achar que precisa de um marido tal idade, que precisa ter filho tal idade, isso tudo ainda é muito comum, assim, né, no interior e na minha família. E eu tive alguns embates, né, com a minha família em relação a isso. E apesar de eu ter discutido muito com a minha mãe sobre essas coisas, assim, brigado muito com ela, ela sempre fez questão de sentar comigo e me perguntar o que eu acho sobre o mundo, sobre as coisas. Então, existiram momentos que ela achou que eu estava me afastando dela, que ela vinha desesperada tentar entender, assim, até um pouco demais, assim, meio super protetora, assim, mas ela vinha tentar entender e eu tentava contar um pouco da minha visão de mundo para ela. Antes eu tinha mais dificuldade e hoje já é uma coisa mais natural, assim, da nossa relação. Então eu acho que todas essas histórias, assim, elas me moldaram, né? Então, por exemplo, no caso da minha bisavó, me moldou a ser autêntica. Não só isso, né? Várias outras coisas na minha vida, coisas que eu via e não, né? Principalmente nesse núcleo de interior, como eu falo, assim, porque é uma coisa muito real, assim, que eu via e não concordava, e eu brigava, e eu discutia, e eu saí desse meio, mas, né, volta e meia eu me vejo tendo que brigar de novo por certas coisas. Mas eu também aprendi com elas algumas pequenas coisas de atitudes na vida, assim, sabe? Então, mesmo que isso demorou um pouquinho para eu entender, mas mesmo que eu seja diferente, pense diferente, eu me inspiro muito por essas atitudes, por ser autêntica igual a minha bisavó, por me permitir ser emocional igual a minha avó Jussara, por ser guerreira igual a minha avó Terezinha, e por ser generosa e amável igual a minha mãe Alessandra. Então, é mais ou menos essa história que eu queria contar para vocês. Obrigada!